Olá, boa noite. Eu sou a Leda. Cheguei para te acompanhar neste mundo encantado do sono. É hora de apagar as luzes e acender as estrelas, pois chegou a hora mágica de dormir. Peço que você se acomode confortavelmente na sua cama e feche os olhos, pois eu vou contar uma linda história para você. Enquanto eu vou contando a história, você pode ir imaginando tudo o que eu vou falando. Vamos viajar nessa história? Hoje a história é Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Conta-se a história de uma linda garotinha chamada Alice, que numa tarde de verão descansava com sua irmã à sombra de uma árvore. A sua irmã lia um livro cheio de figuras e, de repente, Alice viu um coelho branco passar correndo. Esse coelho segurava um relógio de ouro e gritava: "Estou mesmo muito atrasado! Estou muito atrasado!" Alice estava muito curiosa e assim ela correu atrás daquele coelho branco, que sumiu rapidamente dentro de uma grande toca. Sem saber o que havia lá, Alice caiu. De repente, num poço profundo. A queda foi lenta e lá no fundo havia uma grande sala com muitas portas fechadas. O coelho tinha passado pela porta, uma porta pequena, mas Alice era muito grande, não conseguia passar por aquela porta que o coelho passou. Então, ela olhou sobre uma mesa e havia um vidro. Havia também uma chave e uma garrafa. Nesta garrafa estava escrito assim: "Beba-me". Alice então rapidamente bebeu e foi diminuindo seu tamanho até ficar bem pequena, como aquela porta onde o coelho havia passado. Quando ela se deu conta, ela lembrou: esqueci a chave sobre a mesa. E sem saber o que iria fazer para passar por aquela porta porque estava fechada com chave, ela olhou, de repente, e tinha uma caixinha de bolachas, aonde ela leu assim: "Coma-me". Alice não esperou nem mais um segundo. Ela comeu uma bolacha e ficou tão grande, quase não cabia na sala. E aí começou a chorar. E as suas lágrimas eram grandes, tão grandes, que começou a inundar tudo ali. E a água foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aquele líquido da garrafa misturou-se às suas lágrimas. Alice acabou bebendo e ficou pequena outra vez. A porta se abriu com a força das suas lágrimas e Alice foi parar num lindo jardim. E nesse jardim, Alice viu o coelho novamente. E o coelho dizia: "Estou mesmo muito atrasado, muito atrasado". Como Alice estava pequena, parou para descansar. E uma lagarta veio e perguntou: "Quem é você?"
Alice olhou assustada para aquela lagarta grande e disse: Eu já nem sei mais qual é o meu tamanho? Como eu vou saber quem eu sou? Preocupada. Uma bocada aumenta e outra diminui, explicou aquela lagarta para Alice. Alice então comeu um bocadinho de cogumelo que a lagarta mostrou para ela e cresceu novamente. Agradeceu rapidamente e foi procurar aquele coelho branco. No caminho, Alice encontrou uma lebre, um chapeleiro e um rato do campo que tomavam chá de mentirinha. A lebre viu Alice e gritou: "Parabéns pelo desaniversário!" Alice olhou: "Desaniversário? Que é isso?" Aí ele explicou: "É uma festa que pode fazer todo dia, mesmo quando não é seu aniversário." Alice falou: todos malucos, e continuou o seu caminho. De repente, um gato falou para Alice abrir a pequena porta de uma árvore e de repente sumiu. Alice comeu outro bocado daquele cogumelo mágico e ficou do tamanho da porta e entrou. Do outro lado, encontrou 3 cartas de baralho que pintavam rosas brancas de vermelho. Alice perguntou o que estavam fazendo e ela explicou: "A rainha só quer rosas vermelhas, ou vai nos cortar a cabeça?" E de repente, nesse instante, a rainha apareceu e viu as rosas ainda brancas. A rainha ficou muito brava. "Cortem-lhes a cabeça!" E de repente, Alice: "O que você tem?" falou para a rainha, sem medo nenhum, porque agora ela estava grande. "Você não passa de uma rainha de baralho. Eu não tenho medo de você." E tirou as cartas do baralho para bem longe para salvá-las. E naquele movimento todo, Alice acordou e a sua irmã, que estava ali do lado, achou estranho aquele movimento da Alice ali e disse: "Alice, o que você tem, Alice?" Alice viu que tinha dormido e sonhado com uma história muito maluca que não adiantava nem contar para sua irmã. Ela não ia acreditar mesmo, não ia entender nada. Então, Alice disse: "Nada, minha irmã, nada. Eu tive apenas um sonho muito incrível, só isso." Tá vendo? Tá vendo como é gostoso dormir? A gente sonha. A gente tem sonhos encantados, por isso que eu digo, o mundo é encantado do sono, porque nós podemos sonhar e nesse sonho acontecem coisas mágicas. A gente pode viajar, a gente pode até voar. Não é gostoso? Olha que delícia, por isso que todas as noites eu quero estar aqui com você, contando uma história para você poder viajar esse mundo encantado do sono. Tenha uma boa noite. Agora que você já ouviu esta linda história dessa criança chamada Alice, eu vou orar para você. Vamos fechar os olhos? Senhor, que os seus anjos se acampem ao redor da casa desta criança que agora me ouve, dando segurança
e proteção durante toda a noite. Que ela tenha um sono abençoado. Que quando o sol anunciar um novo dia, que ela, sua família e todas as pessoas que ela ama estejam prontos para mais um dia cheio de sorrisos e alegria na tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus.